alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor quem me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor quem me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Quem era a criança Helena? Eita, criança Helena era uma sapeca. Criança Helena era cruel, gente. Como a dona Helena, que hoje está com 61 anos, ela se sente ter 15. Porque eu ainda sou criança, dentro de mim eu sou criança. Isso ninguém vai tirar de mim. Eu sou criança. E eu era sapeca, eu era cruel, eu era terrível, uma encrenqueira do bem. Porque quando eu não comparecia naquelas brincadeiras, todos eles iam atrás da Helena. Eu falei, então é por aí o negócio. A gente que criou trabalhando que nem eu, que eu posso dizer que a gente não tem infância, então a gente quase não tem aquela lembrança daquele negócio mais, porque já passou esse tempo todinho, né? Quem começou até hoje em dia, hoje em dia a brincadeira mais ou menos que eu tenho a saudade de que se eu fosse fazer ainda, era justamente jogar aquela turma de gente para jogar pinhão mesmo. Eu gostava de transformar coisas, gostava de fazer roupinha para boneca, de fazer fogãozinho de barro, que a rua era de terra, então a gente fazia fogãozinho de barro e fazia de conta que estava cozinhando com pedrinha, essas coisas, ia pegando. Guerra de mamona também era legal, quando eu não tomava, né? Muitas brincadeiras, a maioria ao ar livre, né? Por quê? Porque uma, que onde eu nasci era um sítio, né? Longe da cidade. Você perguntou, né? A rua, e a rua? A rua, não, a rua era a estrada, fazia parte da gente, a rua fazia parte, passava dentro, né? Da terra, dentro do terreno, dentro do sítio. Então a rua a gente só usava para andar de bicicleta, visitar os vizinhos e coisa e tal, mas né, para andar de bicicleta, de carroça, sei lá. Mas as brincadeiras eram todas ao ar livre, dificilmente dentro de casa. Às vezes ficava brincando no quintal durante um determinado período, depois a gente já ia para essa rua da chácara, porque era ali que aconteciam as brincadeiras. E quando ia anoitecendo, que a gente podia ficar até mais tarde brincando, que era completamente escuro, era completamente umbreu, a gente brincava ali muito de aquela criançada assim, ó, pode colocar aí mais de 50 crianças assim correndo na rua, sabe? E a gente brincava de esconde-esconde, a gente brincava de mãe da mula, brincava muito de que era legal também brincar, que era beijo, abraço, aperto de mão, que era uma brincadeira que a gente não via a hora de chegar. Brincava de queimada e pular corda, entendeu? E eu tô falando essas brincadeiras porque todo mundo brincava junto, não tinha essa questão de gênero, essas coisas assim. Todo mundo brincava junto, entendeu? Domingo a gente ia para casa da minha avó e quando a gente saía para a rua, os vizinhos já falavam, lá vem os netos da dona Ana. Era muita criança e a gente tocava a campainha da rua inteira. A gente atormentava. Era muito gostoso, era muito bom. É uma brincadeira muito simples, muito boba, mas era tão gostoso, porque a gente saía correndo, né, como se fosse um cavalo, né, um cavalinho, brincava de cavalinho, né, como se tivesse montado um cavalinho. Era um pedaço de pau, um cabo de vassoura, alguma coisa que tivesse, né. Montava um pedacinho de pau e saía, né, vamos cavalinho, e saía correndo, né, estrada fora,
pelo pasto, né, pelo gramado, saía correndo. A brincadeira era amarelinha, era pula-corda. Tinha um momento de descanso com os vizinhos ali, todos sentados naquelas calçadas, escuro. Quando a lua, estava o tempo da lua bonita, a lua era nossa, era a coisa mais linda para nós brincar. Foi muito difícil, dificuldade em tudo, mas a gente tinha uma coisa no lado da gente que se chamava felicidade. A minha infância, ela já está assim bem distante, né? Mas de vez em quando ela vem me visitar e quando ela não vem, eu vou até ela. Contato com areia eu tenho até hoje, porque eu adoro areia. Na Bahia a gente chama de areião, que sempre é as baixadas que quando chove, alta aqui, que é ladeira aqui, a água desce, então lava tudo, fica aquela areia pura. Eu viajei para lá o ano passado, eu sentei nesse areião que eu sentava a minha infância e brinquei com essa areia. Só que não é mais aquela areia. Eles agora estão pegando areia para fazer lucro, para vender. Mas eu tive a oportunidade de brincar com a minha colega de infância com essa areia. Então é um momento que jamais eu vou esquecer. E foi um momento triste que assim que eu cheguei aqui eu tive notícia que ela faleceu. Parecia uma despedida. Nós rolava naquela areia, nós brincava naquela areia e tentava relembrar alguma coisa que a gente fazia. Às vezes pegava areia, jogava na outra, caía nos olhos. Quanto mais jogava, melhor era. À tarde para tomar banho, naquela bacia de água de zinco. Quem fosse o sortudo tomar banho, naquela bacia de zinco naquele tempo, mas ninguém queria tomar banho. Eu era mais preguiçosa, ficava por último. Gente, quando eu ia tomar banho naquela água, a água de um barreiro de porco, mas nós era felizes, nós era muito felizes. E nós relembremos tudo isso, gente. E no engenho que eu morava, a gente só trabalhava até sábado, meio-dia. Então, no dia domingo, é que a gente ia jogar bola, jogar pinhão, aquele negócio. Porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Tinha meu irmão, a gente às vezes morava em sítio. Aí tinha rapaz, meninote também que nem a gente, fazia uma roda lá no chão e a gente ia jogar o pinhão. Todo mundo jogava o pinhão em cima. Quem errava, aí é que deitava o pinhão lá daquele lugar. E às vezes, quando a gente não tinha dinheiro para comprar pinhão, a gente pegava um pedaço de madeira, batia um prego e fazia aquele pinhão. Não ficava bem feito, né? Comprava uma grossa para poder ele ficar mais lisinho, né? E para poder jogar aquele pinhão. A gente entrava dentro do pneu, né, e ficava lá, quem segurava na bordinha do pneu e ficava quase em posição fetal, assim. Alguns caíam do pneu antes de chegar lá embaixo, né? E outros tinham a felicidade ou infelicidade de chegar lá embaixo, porque quando chegava lá, se esborrachava, se estatelava ali, e virava aquela festa toda, a molecada pulando assim, e a gente pegava o pneu e vinha e subia de volta. Quando a gente ia subindo, já ia descendo outro pneu, rolando lá para baixo, e se esborrachava no barranco. E a gente ficava fazendo isso assim praticamente o dia inteiro, né? A gente comprava chiba para apostar aquilo ali, ou se não castanha, porque a gente arrumava castanha que perdesse, aí ia pagar uma castanha. Você perdeu aquela de jogar, porque tinha que jogar o pinhão em cima daquele buraquinho lá. Tinha aquele lá, ali a gente jogava o pinhão. Ou senão a gente tinha que jogar o pinhão, pegar ele e para poder com ele na mão dar em cima do outro pinhão que estava ali. Se errasse, deitava o pinhão dele, era assim. Montava vários timinhos, descalço mesmo, sem uniforme nem nada. Era vários timinhos, assim, de 8 contra 8 e tal. E aí precisava criar um objeto que causasse ambição. E aí eu fazia esses troféus, assim, eu ficava lá a semana toda ali fazendo, mas era uma coisa bem rudimentar, né?
com aqueles bloquinhos de cerâmica, às vezes usava argila, também moldava, recortava papel e reforçava esse papel para ser a imagem do jogador. E a gente ia na Grecite, que era uma empresa de cerâmica que a gente entrava sorrateiramente, assim, tinha uma cerca de arame farpado, a gente dava um jeito de entrar entre aquelas pilhas de rejeitos. E do outro lado tinha um campo de futebol que tinha o lixão, que a gente chamava de lixão. E ali também tinha muita coisa. Já era minha vocação de artista plástico, porque artista plástico ele frequenta muita caçamba, né? E artista plástico ele recorre muito à caçamba. E ali no lixão a gente também achava bastante objeto que dava para esculturar esses tais troféus. Quando a gente ia disputar esse troféu ali, a gente ficava praticamente o dia inteiro. O dia inteiro a gente ficava ali disputando esses troféus, e as disputas eram acirradas, né? E aí quem ganhava levava. Eu só queria ganhar. Eu queria tentar ganhar. Só no pula-pula da cordinha que eu não tentava, gente. O foguinho eu sempre caía, mas eu levantava, eu não estava nem aí. Nós brincava de passanel, nós chamávamos casamento sem trato, era uma coisa muito linda, muito maravilhosa. Mas o que mais eu brinquei bastante foi a amarelinha. Tinha gangorra também, gente, que era uma maravilha aquilo ali. Pegava a cordinha lá, sentava ali, aí, nossa, você viajava. Aí se balançava sozinho, né? A gente, né, tem a prática, né? Se balançava. E aquele vento batendo, né? Na cabeça, assim, no rosto. E nossa, você ficava horas e horas assim, para frente e para trás. Esquecia do mundo. Esquecia de tudo, de tudo. Que engraçado, né? É, uma balança alta, então ia longe, né? Até ir e voltar assim. Nossa, é uma viagem. É uma viagem. Eu punha as roupas da minha mãe ou da minha avó, me montava, né? Sapato de salto alto, ia montando personagem, ia falando com o espelho, fazendo brincadeira. Tinha os fantoches que eu adorava, conversar com os fantoches. E essa parte toda de ficar montando personagem era muito gostoso. O brinquedo era o que tinha no momento, era aquela boneca de milho, que eu fazia trancinha nela, ela que era a minha bebezinha. Às vezes a minha mãe, quando tinha um tempo assim, ela fazia uma boneca de pano, para mim e para minha outra irmã. Quando você está brincando, você não está pensando no teu problema, na tua dificuldade, na tua limitação, você está sendo espontâneo, então você está aberto para a tua emoção. Antigamente, 60 anos, as pessoas estavam morrendo. Hoje a gente está renascendo. Porque você percebe que você está numa idade madura, mas você não está velho. Você tem total condição de produzir, de criar, de desenvolver e muito mais ainda de aprender. Você já tem até muito mais tempo livre para se dedicar a isso. Então dá para estudar, dá para formar banda. Na parte do consultório, na psicoterapia em si, a gente trabalha muito essa ressignificação, que é dar um novo significado para o momento atual. Entender esse corpo agora, entender novos limites, não é parar. Os velhos, antigamente, eram vistos como aqueles que tinham que ficar em casa, que não tinham mais nada a contribuir. E hoje isso vai mudando, né? E o que eu trago sempre para eles é, eu não tenho que parar de fazer. Eu posso continuar fazendo. Eu só tenho que mudar o modo como eu estou fazendo. Eu tenho que transformar. E eu comecei a criar um bloco com 60. É muito impositiva essa coisa de velhice ou de idoso, né? Você impor uma faixa etária. Isso eu acho que idoso é quem não tem mais condição de se virar sozinho, sabe, enquanto a pessoa tem independência, tem saúde, uma condição de saúde física e mental legal, não tem essa de idade. A gente se constrange em brincar. A criança é muito espontânea, né? Tem coisas que eu não faço porque eu vou ficar com vergonha de fazer.
uma criança faz, assim, uma criança não tem vergonha de fazer absolutamente nada. Com o tempo, aí ela já vai ficando, assim, tem criança que chega, fica meio que escondidinha, assim, entre as pernas dos pais e tal, né, mas isso é uma coisa que ela vai, que vão colocando para ela, né. Você só consegue brincar quando você está bem, né? Mesmo desde a infância até hoje. Você tem que estar com um astral bom, você tem que estar legal para conseguir brincar. Com minha neta, eu apenas brinco, assim, eu não vejo aquilo, que bom, é uma terapia, vou fazer isso. Não, eu quero apenas brincar, entendeu? E a brincadeira flui de maneira assim, de maneira natural, assim. Eu tô brincando porque eu sou criança e criança brinca, entendeu? Eu cresci, é um dado da vida, me tornei adulto, estou envelhecendo, sou um homem velho já, que também é um dado da vida, mas também sou criança, porque aquela criança, ela não deixou de existir em mim, né? Ela não deveria deixar de existir em ninguém. Eu tive uma infância que hoje em dia, nos grandes centros urbanos, é difícil, né, assim, de ver, né, uma criança brincar como nós brincávamos há 50 anos atrás, né? A gente brincava, a gente inventava as brincadeiras, né? Na verdade, a gente inventava o próprio brinquedo, né? Porque não existia essa coisa de consumo, né, tão frenético. E foi uma infância bastante alegre, foi uma infância bastante ativa. E não era como é hoje, né? Que é uma coisa mais parada, as crianças já estão ligadas em botãozinho desde cedo. E o botãozinho não tinha nem na gente para a mãe poder desligar. Era uma energia constante. A brincadeira para criança, acho que é tudo. A tecnologia ajuda, é ótimo, mas tem que ter um momento de sair dela, pôr os pés no chão. As crianças não sabem mais colocar os pés no chão, não sabem brincar mais com a terra. Não sabem de nada, só daquele mundo deles. Hoje em dia elas não brincam mais que nem brincavam antigamente, por causa do quê? Do celular, do computador, né? Às vezes é que junto aquelas mocinhas, aquelas meninotas, e faz aquele negócio no chão para sacar, né? Que eu não sei nem como é o nome daquilo. Não é que nem antigamente, que as meninas tinham boneca, ia brincar, fazia cozinhado, fazia aquilo, outro. Mas hoje em dia os meninos não brincam mais assim que nem era antigamente. Eu, quando tá perto de mim, eu falo, você vai sair do mundinho de vocês que eu não sei de nada dessa parte aí? Vem pro meu, que o meu vai fazer bem. E vocês vão lembrar de mim o resto da vida. Então eu acho muito importante. Acho que deve fazer falta para eles. Ter uma infância mais agreste, vai. Uma infância mais solta, sem tanta reprimenda, sabe? Sem tanto limite de espaço. Porque hoje você não pode jogar taco na rua, você não pode jogar queimada. Você tem que ir para o interior para fazer isso. Então, com o meu filho, nós mudamos para o Imbu. Enquanto ele era criança, nós moramos no mato. Para ele andar de bicicleta na rua, subir em árvore, comer fruta no pé, sabe? Cair e esfolar o joelho. Para ter essa parte de infância. E foi muito bom. Foi muito legal. Era muita natureza mesmo, muito contato com a natureza. Igual aqui, né? O cenário aqui, ó, né? Nossa, é uma delícia. Eu sempre gostei disso e trago isso comigo até hoje e passei também para os meus filhos, porque eu acho que é muito importante esse contato. Deus me deu 3 meninos e meus 3 filhos, eu brinco com eles. Assim, o mais velho, ele tem 34 anos, ele adora empinar pipa. Eu subo para cima da laje dele e faço minha pipinha. E quero cortar ele. Agora corta um profissional no pipa que eu quero ver. Falou, perdeu, véia. Mas eu tô lá. Isso é muito gostoso, gente. A família ela tem uma função muito específica e de grande importância. Muitas vezes eles entendem o cuidar
como podar o idoso. Então, aquelas atividades que são tranquilas, que o idoso gostava de fazer e que ele desenvolvia bem, a família vai tomando para si e entende isso como uma forma de cuidado. Só que isso, muitas vezes, é, na verdade, uma limitação que eles colocam para esse idoso. Então, assim, toda orientação que eu passo para os familiares é: deixem eles ter autonomia e independência, autonomia de escolha. Eles podem escolher o que eles querem fazer, como eles querem morar, o que eles querem vestir. Autonomia mesmo de atividade, eles têm que estar em movimento. O que veio da minha infância, que eu faço até hoje, é cultivar a natureza, ver esse momento aqui nesse lugar maravilhoso, e por onde eu passar, eu sou de tirar um lixinho do chão, eu sou de catar, eu sou da reciclagem. Então, porque isso aí eu aprendi com a minha mãe. Então, o que me traz até hoje daquela Helena, que é uma coisa que não vai tirar, é a natureza, é mexer com a natureza. Que isso eu aprendi com a minha mãe e fazer com carinho, com amor, plantar, colher. O espaço onde eu estiver, eu tento ter flores, porque eu vejo a borboleta, eu lembro da minha mãe, eu vejo a beija-flor, eu lembro da minha mãe. Então, se eu tenho isso aqui vem daqui e da minha mãe e da minha infância. Desde criança a gente ia nas matinês, ou mesmo quando a gente acampava na praia, que não tinha nada, eles levavam confete e serpentina pra gente jogar. O meu tio tocava clarinete, o outro violão, o outro sanfona. Então a gente fazia umas festas na praia, assim. Imagina Ubatuba em 64. Não tinha nada. E a gente fazia camping selvagem, era uma delícia. E a gente fazia muita festa, fazia muita coisa. E o carnaval, desde aí, ele veio permeando até chegar. Assim, eu comecei a desfilar na Águia de Ouro, eu e meu marido. Aí nós montamos o bloco de carnaval, o Tia é o Caralho. O carnaval passa hoje a tomar uma dimensão diferente. Falar do idoso como melhor idade, como melhor processo, que a gente escuta muitas vezes, às vezes até a mídia desenvolve isso, né? Você vê comercial falando de envelhecimento, aí você vê aquele idoso na moto, aquele idoso que tá pulando de bungee jump, que tá saltando de paraquedas, que tá fazendo atividade, que dança, que corre, mas não é o nosso maior público. Hoje nós temos idosos que ficam em casa, que estão deprimidos, que estão acamados, que têm muita limitação e que às vezes nem têm acesso a todas essas atividades, né? Então, trazer essa parte do lúdico, trazer a parte da brincadeira, é também aproximar eles dessa vivência. São muitas violências que eles sofrem no transporte público, na rua, em casa. E nós temos a maior população idosa da história, só que é uma população que está doente. Tem muitas patologias ortopédicas, né? Mas a gente sabe que muito desses fatores não é físico, tem muito fator emocional envolvido também, né? Muita coisa que se carrega por longos anos vividos. Antes a gente pensava que era algo muito técnico e específico, mas hoje a gente vê que a gente precisa abranger muito mais. Então não é só a parte física que a gente cuida da parte emocional e da parte social também. Tudo isso interfere em qualidade de vida. Se faz importantes trabalhos, né? Tanto artístico, quanto psicoterapia, quanto trabalhos corporais, né? Quanto atividade física, para trazer esse idoso, trazer esse velho de volta para si, para que ele possa se reconhecer, para que ele possa se conectar com quem ele é hoje, com quem ele é agora. Porque ele tem uma imagem do passado que precisa ser resgatada para o hoje. É o desenvolvimento do subjetivo, assim, né? Do que está além do superficial, né? Do que está além do que a gente vê. E eu acho que essa carga subjetiva que a arte traz, e aí ela traz diversas coisas que são fundamentais para o ser humano. Então, o reconhecimento de identidade, né? Eu acho que a arte ela tem essa perspectiva crítica por natureza, né? Então, a arte é justamente questionar o que está posto e pensar como poderia ser. Então me parece que sem a arte a gente não... Fica difícil vislumbrar o que está para além do que a gente já vê e do que já está posto, né?
Eu acho que de essência eu carrego quase tudo. Porque a alegria é uma coisa que está dentro de mim. Eu tenho um olhar colorido, sabe? Então as coisas, para ficarem ruins para mim, de fato, tem que fazer muito esforço. Você tem que valorizar mais essa outra parte, né? A parte interna, o seu eu, o que você é, né? Então eu sou assim, eu gosto de brincar com todo mundo, eu gosto de cantar, né? Tocar assim, por isso que eu vim participar aqui também, né? Como diz o ditado, né? Tristeza não paga dívida, né? Não adianta, né? É difícil você me ver triste assim, né? Só quando a gente perde alguém, né? Aí não tem como mesmo. Mas, caso contrário, eu tento ser assim. Se você não vestir uma capa de assim, não, eu tenho que ser assim, assim, sabe? De dar satisfação social, você solta a tua criança interior e brinca com tudo, porque é muito bom. Esse projeto ele vem com uma forma de oportunizar esses idosos e fazer o importante, que é fazer com que eles socializem de novo. Não é a coisa mais comum, né, a gente ter esse acompanhamento de projetos voltados para pessoas idosas. Então, a experiência é muito mais para mim tem sido muito positiva, porque também nos traz um pouco do nosso lugar comum, estável ali, né, de estar sempre acompanhando os projetos mais voltados para a juventude. E ver um outro lado também da demanda, sabe? Que é isso, é um reconhecimento também que existe uma demanda grande, né, dessas pessoas, dessa faixa etária, por atividades culturais, por sociabilização, por inclusão, né? Ainda não existe políticas públicas o suficiente para esse número de idosos. O Brasil está crescendo muito em relação à idade, à faixa etária. Hoje a expectativa de vida é 75 anos, o Brasil está envelhecendo. Então, realmente precisa de atividades em todos os fatores, de todos os serviços, para atender esse público. Vem, né, tendo essa transformação, né? Mas ainda a gente precisa desenvolver muito em relação à saúde pública, em relação à saúde financeira, né? Em relação à saúde mental mesmo, para poder envelhecer. A gente precisa ser ensinado a envelhecer. A gente precisa ser ensinado que a velhice ela é um estágio da vida, assim como a infância, a fase adulta, a adolescência. A velhice ela é um estágio que precisa ser valorizado e precisa ser vivido. E para isso a gente precisa, né, de mais políticas públicas, a gente precisa de mais educação, a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a falar desse tema, como vocês. A gente precisa disso. Tinha um xilofone de brinquedo, mas de metal bonitinho. As baquetas tinham as bolinhas emborrachadas, então você tocava a musiquinha, era bem gostoso. Foi um brinquedo que me marcou muito porque era muito gostoso. O som dele não era tão agudo, era um som gostoso. E eu fazia música, que é coisa melhor na vida. E se eu te falar que eu tenho um presente para você hoje? Ah, que bonitinho. Oh, não é lindo. É muito gostoso isso, a Vitória. Tudo coisa divina, gente. Eu não tinha nem falado da peteca. Ou falei da peteca? Não falei. Falei da bolinha de... Gente, isso aqui... Pode abrir. Muito obrigado, galera, vocês. Muito, muito, muito. Porque isso aqui não tem dinheiro. Isso aqui é mais uma coisinha que vai ficar aqui na casinha da vovó. Vai ser uma guerra com as crianças que vêm visitar. Mas eu agradeço de coração.
Nossa, agora vocês mexeram comigo mesmo. Muito, muito obrigado. Que maravilha. Agora vocês foram fundo aqui no negócio, viu? Ah, peteca! Ah, meu Deus do céu, olha, essa é uma viagem, hein? Gente, fiquei até agora nervoso. Giz. Legal. Já falei que é um pequeno, né? Obrigado, nossa, olha. Viajei. Até escorreu a lágrima. Tem que curtir mesmo essa época, porque tudo passa, né? A gente vai esquecendo de muita coisa que fez parte da nossa formação, né? No decorrer do tempo, a gente acaba esquecendo de brincar, a gente acaba esquecendo das essências que a gente tem da infância, da leveza, da brincadeira. Então, esse projeto ele vem para resgatar, ele vem para oportunizar que esses idosos vivam de novo as mesmas sensações. Desde que a gente falou, tudo começou a voltar. Porque eu não me lembrava, fora o xilofone e as minhas 2 bonecas, e coisa de montar, eu não lembrava de brinquedo. Eu lembrava de brincadeira, né, como eu te falei. Aí eu fui falando com as minhas primas, com os meus irmãos. Você lembra se eu gostava de algum brinquedo especial, não sei o quê? Aí comecei a fuçar nas fotografias. Então, só de mexer nessa caixinha na memória, voltou tanta coisa boa, sabe, assim? A gente consegue sair um pouco desse momento que a gente está vivendo e dá um alívio ver que existe uma vida que já foi, que ainda vai existir de volta, entendeu? Mas você mexer na caixinha da infância, ver que teus pais já foram muito jovens, que a gente já foi criança, mexeu muito comigo tudo isso, de uma forma muito positiva. Eu acho que principalmente nesse momento trágico que a gente está vivendo, foi um gás assim de muita... Não é de esperança, não. É uma coisa de renovação, sabe? De energização. Você... é tão bom. Visito a infância da minha imensidão. Guardo na memória fragmentos aqui e ali. Da minha janela, meu eu criança. Um simples pedaço de pau virava cavalo. Um sabugo de milho, boneca, da palha um cabelo trançado. Assim a vida brincava além do imaginado. Não comprava com dinheiro, o brinquedo muitas vezes inventado. Outros mais elaborados, peão que rodava pelo chão, bolinha de gude que escorregava. Na amarelinha até o céu e o inferno a gente ia. E a bola corria na baliza feita de pedra, e o gol acontecia. O balanço embaixo da sombra da árvore vento fazia, e o pipa voava e eu junto segurava a linha. Um pneu velho de caminhão a festa fazia, e às vezes corria depois de tocar a campainha. Tinha-se mais espaços, a rua era toda distração. Árvores eram escaladas, crianças como gatos podiam dar 1000 passos. Sem luz fabricada, a lua era quem iluminava. Histórias eram contadas e a noite mal assombrada. Mula sem cabeça existia, e outros contos que a avó dizia. Uma infância de cor primária, de cheiro de quintal, sabor que dá no pé, que se come com a mão. Tangerina, manga, amora e sem esquecer o feijão. Apesar de parecer que tudo isso foi indo, tenho ido. A minha criança, hoje revivo. Da minha janela, meu eu criança, na casa do meu corpo vivo.